Fala aí, galerinha, professor Oberon na área, sejam muito bem-vindos. Vocês devem estar se perguntando por que ele está gravando esse vídeo, e é porque eu tenho uma dica muito importante para dar para vocês hoje. E aí, para aqueles que se perguntam, eu tenho que assistir esse vídeo por quê? Fica aí que eu tenho 4 porquês do porquê que vocês devem assistir esse vídeo aí. Fica aí até o final, tamo junto, é porquê pra caramba, meu irmão. Se liga só. Galera, então, esse é um assunto que vocês me cobram muito durante as aulas, e aí eu resolvi gravar esse vídeo aí para falar um pouquinho desse assunto, tá? Que são os porquês, tá? Nós temos 4 expressões aí que são usadas e com grafias diferentes, tá? A gente escreve de formas diferentes, usadas em situações diferentes, mas que tem a mesma sonoridade. Então isso aí às vezes confunde muito a galera. Então assim, primeiro nós temos o porquê separado e sem acento, porque. Nós temos também o porquê junto, como uma palavra só e sem acento, tá? Depois nós temos o porquê separado e com acento circunflexo lá no que. E também nós temos o porquê junto com um acento circunflexo. Tá? Então essas são as 4 formas de porquê, e aí a gente vai ver que cada uma delas é utilizada em situações diferentes, ok? Então, pessoal, o primeiro porquê é o porquê separado e sem acento, tá? Nesse caso, ele vai ser usado no início das perguntas. Exemplo, por que você não fez o dever? Tá? E esse porquê, ele tem o mesmo valor das expressões por qual motivo ou por qual razão, tá? Então assim, sempre que eu for usar as expressões por qual motivo ou por qual razão, eu posso substituir por esse porquê separado sem o acento. Então assim, quando eu digo, por que você não fez o dever? É o mesmo que eu estou dizendo por qual razão você não fez o dever, por qual motivo você não fez o dever. Ou então se eu pergunto, por que ela não veio na aula? É o mesmo que eu dizer, não sei por qual motivo ela não veio na aula, ou não sei por que razão ela não veio na aula. Então temos aí porquê separado e sem o acento, sempre no início das perguntas. Então, o porquê junto e sem acento é usado no início de respostas, tá? E ele tem o valor de conjunção. Ele serve para ligar 2 orações aí. Então, a gente vê isso lá quando nós estudamos as orações coordenadas, sindéticas, explicativas. Nós temos lá a conjunção porquê. Então, é usado no início de respostas e tem o mesmo valor de já que, uma vez que, pois e assim por diante. Então, exemplos. Não fez o dever porque esqueceu. Tá? Não fez o dever uma vez que esqueceu. Ou não veio na aula porque estava doente. Não veio na aula já que estava doente. Não veio na aula uma vez que estava doente. E assim por diante. Então a gente percebe que o porquê junto sem acento é usado no início das respostas e tem o valor de conjunção. Beleza? O porquê separado e com o acento, ele vai ser usado sempre no final de frases. Beleza? Então a gente tem lá a frase e vai estar lá no final o porquê separado com o acento e antes de um ponto. Pode ser ponto de interrogação, pode ser ponto de exclamação, ponto final, reticências, aí depende do sentido que você quer dar para a sua frase. Por exemplo, se eu for usar com ponto de interrogação, ficaria uma pergunta, tá? Exemplo, ele está gravando esse vídeo por quê? Então, nesse caso aí, no final de frase, a gente usa o porquê separado com acento antes de ponto de interrogação. Pode ser também antes de exclamação, tá? Exemplo, você fez isso e eu quero saber o porquê. Então, nesse caso aí, a gente tem o porquê separado com acento no final da frase antes de um ponto de exclamação. Então aí,
tá? Sempre no final de frases, porquê separado e com o acento circunflexo. O porquê junto e com o acento tem o mesmo valor de um substantivo, tá? E significa causa, razão ou motivo. Nesse caso, ele é usado antecedido de artigos, pronomes ou numeral, certo? Alguns exemplos são: eu não sei o porquê de você ter feito isso. Eu não sei o porquê de você não fazer o dever. É o mesmo que eu dizer, eu não sei o motivo de você não fazer o dever. Tendo o mesmo valor de um substantivo, esse é o único dos porquês que pode ser usado também na forma plural, tá? Eu posso dizer, desconheço o porquê de sua falta. Ou desconheço os porquês de suas faltas. É o mesmo que eu dizer, desconheço os motivos de suas faltas. Porquê junto e com acento tem o mesmo valor de substantivo, é usado antecedido de artigos, pronomes, numerais e pode ser usado no plural também. Muito cuidado e muita atenção agora na hora de usar os porquês, principalmente lá na forma escrita, tá? Na forma falada, geralmente eles têm a mesma pronúncia, mas na forma escrita a grafia é diferente. Então, galerinha, muita atenção lá quando vocês forem escrever e forem usar a expressão porquê. Atenção para essas 4 diferenças aí. Porquê separado sem acento e junto sem acento. Porquê separado com acento e junto com acento. Beleza? Então por hoje é só, a gente fica por aqui. Pessoal, antes de vocês irem, deixa lá aquele like, curte aí o vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí também. Se quiserem me seguir nas redes sociais, tá aí também, Facebook, Instagram. Segue lá nas redes sociais e tamo junto. Até a próxima. Valeu!